O programa Academia Nossa Casa Planeta versa sobre as temáticas da Agenda 2030 da ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas 169 metas. E nesse universo de temáticas, nada mais importante do que a cultura para estabelecer esses conhecimentos. Nós temos aqui a grata satisfação de receber o ator premiado, consagrado, brilhante, inteligente, fabulático, Eduardo Martini. Muito nos honra com a sua visita. Obrigado, querido, obrigado. Muito adjetivo, mas ok. Mas é merecedor dos adjetivos. Obrigado. É um prazer estar aqui, querido. Compõe a nossa mesa Ana Paula Pichler, presidente e fundadora do IRAPA do Brasil, Dr. Ricardo Turelli, secretário-geral do CODESG, que também nos acompanha aqui para fazer essa entrevista e conhecer um pouco mais de toda a trajetória do nosso Eduardo Martini. Vamos lá. Bom dia. Muito prazer. Obrigado. Em recebê-lo aqui, uma honra. Obrigado. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você pode contar para nós. Tudo começou no Colégio Estadual Oswaldo Aranha. Na verdade, no Colégio Mário de Andrade, da Prefeitura, que tinha, antes de começar o dia, a aula, a gente falava uma poesia. E sempre tinha algum aluno que era convidado, e eu era sempre o oferecido para ir para falar. Depois eu fui para o Colégio Estadual Oswaldo Aranha, que tinha a matéria de teatro, e reprovava se você não fosse bem. E eu acho que a gente tinha artes, tinha educação doméstica, tinha artes industriais, tinha práticas comerciais. Então, é um colégio estadual, eu não sei se ainda existe. Ainda existe. Existe, está lá. Então, a gente saía do ginásio datilógrafo, a gente aprendia a fazer recibo, todas as coisas das práticas comerciais. Em artes industriais, a gente mexia com madeira, com estanho, com torno, com construção, com prego, com madeira. O teatro, a gente tinha, obviamente, tinha um teatro no colégio, que é um auditório muito bacana. Artes, a gente lidava com tudo. Guache, aquarela, argila, tudo, gesso, tudo. E que mais? Artes e educação doméstica, a gente aprendia a cozinhar, lavar, passar, dar injeção. Eu aplico injeção muito bem por causa dessa história do ginásio. Nossa. Então, a educação, colégio estadual, era de uma coisa impressionante. A gente passava praticamente o dia no colégio, estudando e praticando e fazendo. Então, começou lá essa história do teatro. Depois, meu pai, que trabalhava na CESP, foi transferido para o Rio de Janeiro, que foi convidado para ser superintendente financeiro da Itaipu Binacional. E aí eu entrei para o tablado e aí não parei mais. Nossa, que história bacana. Através da educação de um colégio estadual bancado pelo governo. Acho que é um dos únicos, né, Guilherme? Acho que não tem outro em São Paulo. Agora eles estão trabalhando muito a ideia desse período integral, né? Então, existe mais... Com certeza esse colégio foi um berço dessa ideia. Mas isso em 1970 década de 70. Década de 70, então. Bastante tempo. Como é importante, era integral ou não? Não era integral, mas a gente tinha, durante dias da semana, as aulas, né? Em português, química, me lembro a sala de química era um espetáculo, a gente aprendia milhões de coisas. Tinha educação física, tinha matemática normal, tinha todas as coisas, mais essas quatro matérias. Disciplinas, 4 disciplinas que eram super importantes para a educação e foram muito importantes na minha educação e na educação dos meus irmãos. E foi aí que você despertou para essa... Eu acho que eu fui despertado. Através da educação, você é despertado. Aí eu cheguei no Rio, fui fazer tablado. No ano que eu fiz um teste para fazer uma peça no tablado, fizeram a profissionalização de ator, né? E aí eu entrei, me sindicalizei, meu registro é 904. Que bacana. Como ator. E aí você pode trabalhar, né? O que hoje é uma loucura, porque a autorização do sindicato para
pessoas, influenciadores digitais trabalharem na televisão, podia cair qualquer faculdade que tivesse, porque se autoriza um, tem que autorizar todo mundo. Então, eu sou completamente contra esse tipo de autorização, não querendo cercear a carreira de ninguém, mas por que o influenciador tem a liberação do sindicato não sendo ator, não fazendo da faculdade, e outras pessoas pagando faculdade durante 4 anos para ter o DRT para trabalhar, né? São coisas que não dá para entender, ainda não dá para entender num país, infelizmente, subdesenvolvido, que se acha desenvolvido. E qual foi sua primeira peça? Primeira foi um tango argentino da Maria Clara Machado, foi quando eu estreei, depois eu fui fazer a Bruxinha que era boa da Maria Clara Machado, aí fiz muita coisa infantil e aí não parei mais. Que bacana, que lindo. Foi bem bacana, bem bacana. E depois, então, de Maria Clara Machado, né? Maria Clara Machado, esse teatro infantil possibilita muita coisa, porque quem fala para a criança tem que falar para todos, né? No Rio de Janeiro é bem diferente de São Paulo, porque o Rio de Janeiro, a influência da Maria Clara Machado e do tablado na educação infantil e na educação, que eu chamo, foi muito importante, coisa que não tem em São Paulo, na verdade. O tablado virou um point, um ícone de todas as mães levarem seus filhos, esses filhos cresceram, viraram atores, Malu Mader, Cláudia Abreu, levaram os filhos que se tornaram alunos, que se tornaram atores. O teatro infantil no Rio de Janeiro é de muita relevância. Em São Paulo é mais ou menos, mas no Rio é muito. Você não tem ideia da importância que tem o teatro infantil no Rio de Janeiro, entendeu? E peças nacionais, com autores nacionais, com coisas nacionais, né? Então, hoje em dia... eu não sei se pela pandemia, ou se é pela educação, ou se você não tem um prêmio só de teatro infantil, né? O teatro infantil virou todos os desenhos da Disney. Eu não tenho nada contra, mas e as coisas brasileiras estão aonde, né? Existem pessoas que querem mudar Monteiro Lobato, querem mudar as histórias todas em função dessa nova linguagem, que eu acho que a gente tem que aprender também, mas por que quebrar a história, né? Então não se pode mais falar tia Anastácia, não se pode mais falar em nada, e a gente veio da onde, né? Em função de uma história que tem muito pouco tempo para saber se a gente está no caminho certo em relação... Não, preconceito não existe, para mim é absurdo isso, né? Nós fomos criados no colégio com várias etnias, eu tenho vergonha de falar sobre preconceito, família negra, família japonesa, família azul, família branca, e é vergonhoso um país como o nosso ainda agir de forma agressiva em relação ao preconceito. E essa coisa do teatro, né, dessas... É que existe uma coisa assim, vamos... a Elza, vamos falar sobre... Sabe, culturas que não tem nada a ver com a gente, fica uma coisa, a Broadway aqui, a Broadway não é aqui, a Broadway é lá. Para quem morou nos Estados Unidos, a Broadway é lá, em Nova York, tem uma rua chamada Broadway, e a Broadway tem alguns teatros, as transversais, a 40, 41, 42, 43, é que tem os teatros bacanas. Fica meio... É uma coisa meio subdesenvolvida, assim, da gente... a Broadway aqui. Não tem. O teatro não tem. Pelo que eu sei, pode ser que eu esteja errado, um espetáculo vai primeiro para a Bolsa de Valores, para que se juntem, né? Para que haja investimento, para depois ele entrar no palco. Então, assim, aqui não tem isso, não tem essa educação. É educação diferente, é outra história, né? O povo, as histórias, o folclore, as peças, os autores nacionais são maravilhosos. Eu não sei porque, né? Aí fazem agora o Sonho de Elza, para não falar não usar o nome, né? Do filme. Então, fica assim meio engraçado a gente ver isso hoje em dia, entendeu? E em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade cosmopolita, sim, de todas as nações, e é curioso isso, que não existe esse formato de um tablado paulista, uma coisa assim. Não tem. Não tem. De ensinar essa prática
de despertar, incentivar essa prática na criança, no jovem, no adolescente. Era um patronato, o tablado era uma coisa tão séria, mas ele formou tanta gente, mas tanta gente, formou de formar, assim, não é de frequentar, de passear, de fazer coisa, entendeu? Ele formou a cabeça, a ideologia das pessoas, abriu os caminhos, as histórias todas, os professores que passaram por lá, as histórias que a gente teve, a Maria Clara escrever peças, Pluft, o Fantasminha, é dela, então isso foi criado em 1960. Quando eu nasci. Então, assim, tem pessoas e tem histórias muito incríveis. Eu acho que não precisa ser igual, né? Mas acho que São Paulo podia ter um centro de referência infantil. A criança, ela absorve muito, né? Com muita facilidade. Existe uma palavra que ainda não é muito abordada, que é educomunicação. A educomunicação pressupõe isso, que a educação se passe num formato diferente da educação tradicional. E nas questões socioambientais, a educomunicação é uma ferramenta muito, muito importante. E eu sei que nós vamos falar da sua carreira de ator e todos os personagens e tudo, mas eu sei que existe um outro lado do Eduardo Martini, que é o lado gestor, e que existe, e aqui no programa, e faz parte do nosso programa, o apoio de instituições como o Lions, que tem intenção de divulgar, fomentar, fortalecer também essas atividades. Mas é que uma coisa, é exatamente isso, assim, a gente teve nós tivemos, né, estamos no mesmo colégio, a gente teve uma educação de comunicação. A gente foi levado eu me lembro, tinha um banco, lembra do torno que a gente fazia, os pés torneados, o banco feito no colégio. A gente aprendeu a lidar com betume. Eu me lembro da luva, da mão, da coisa, da gente fez um banco, esse banco ficou na minha casa durante... Essa comunicação da educação quase, a palavra é muito apropriada, porque através da arte, através da pintura, através do teatro, através até da educação doméstica, né? Tem uma coisa que é muito louca. Eu não sei se se lembra a dona Edith, que era a nossa professora a dona Edith, acho que era a dona Edith, de arte, de educação doméstica. Ele ensinou a fazer arroz, assim. O arroz, quando ele é fritado ou frito. Não, agora frito. Ele fica mais solto. Puxa. E depois é que você coloca água. Aí você lava o arroz para sair aquela água, para sair aquela poeirinha que tem no arroz branca, ele é muito melhor. Então, assim, as pessoas, nossa, mas que arroz maravilhoso que você faz. Eu aprendi no colégio. Essa comunicação da educação dos professores, hoje em dia, né, eu acho que o professor ensina e o pai educa. Sempre foi assim, né? Mas essa comunicação está muito complicada, porque hoje em dia, para a mãe ter sossego, aí toma o telefone e fica no telefone, né? E aí você cria uma comunicação que pode ser uma coisa horrorosa, como as pessoas que fazem bullying, como anorexia, como os padrões que você tem que emagrecer, que você tem que fazer. A comunicação está fora da educação, está fora de uma história, né? E voltando nessa questão das peças e tal, então como a gente está falando da nossa Casa Planeta, do Irapa do Brasil, que fortalece organizações e projetos, né? Então, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: existe alguma coisa voltada à sustentabilidade dentro dessas peças que poderiam ser usadas? Tem várias coisas, tem várias peças. Tem o Rapto das Cebolinhas, um cara que rapta uma horta da Maria Clara Machado. Tem várias coisas sobre isso, tem várias histórias sobre isso. Zé Vilker fez uma Cinderela para a TV Manchete, e eu adaptei para teatro e nós tiramos. As irmãs não são feias, elas são peruas. Mas isso em 1990. Eu tive patrocínio da Shell, eu fiquei 1 ano e 10 meses em cartaz e até hoje faço a peça. Então, na verdade, a gente tira... Você vai vendo coisas, né? O príncipe, ele
na verdade, ele está infeliz porque é tudo muito grande. O castelo é grande, ele tem que ir de carro, ele não sabe o que fazer. O que ele pode fazer? Então, você, na verdade, coloca, né, para a criança, o quanto mais você fizer a floresta, os bichos, né, os melhores amigos da Cinderela é um cachorro, um rato que é poliglota e uma gatinha que é toda... Então, a gente leva, na verdade, o teatro tem todas as possibilidades de fazer isso. A gente tem condições de fazer um teatro totalmente sustentável. Sim. E o que acontece? As empresas não se interessam. Quando você vai pedir patrocínio, eu sou gestor do Teatro União Cultural, tem 270 lugares, eu acabei de abrir uma sala multiuso de 60 lugares que eu quero chegar a 100 agora. Tudo que você pede, uma empresa, vamos colocar placas de luz solar. Né, para ter a coisa. De energia solar. Vamos fazer um lixo reciclável. Não tem interesse. Existe um falso interesse disso. Em que certas pessoas, eu vou fazer, mas vai fazer para ficar bonito. Não para fazer porque é. Eu faço lixo reciclável há anos. Há anos. Né? E tem gente que ainda passa, eu moro em casa, e aí tem gente que passa na rua e ainda deixa as fezes do cachorro no chão. Não cata, né? Então coloca o lixo no coisa errado. Então é uma cultura, ninguém sabe ainda que se você pegar um plástico com um queijo dentro, tirar o queijo Minas, você tem que lavar o plástico para colocar na sua coisa reciclável. Exatamente. Isso não sabem. As pessoas não sabem. Eu tenho preguiça, eu não sei fazer, é muito pouco, e muito pelo contrário. O lixo reciclável é muito maior do que o lixo orgânico. Com certeza. E então, nesse sentido, entra a educação socioambiental, educomunicação, e existe aquela coisa de que nas personagens caricatas, de certa forma, principalmente na comédia, você consegue fazer o público se encontrar ali naquelas... Qual é a minha direção? Eu faço a pessoa. Eu mostro para você como você é, não você, Guilherme. Sim. O estereótipo eu faço a pessoa fazendo bullying para a pessoa ver o que ela é. Se espelhar. E aí o que acontece? Através da exatamente. comédia, através de uma elegância, porque eu tenho comédia que não e tem comédia que sim. Eu detesto fazer, não sou caretinha, não é nada disso, mas eu acho que a gente não precisa sublinhar coisas, sabe? Você não precisa ser como é que é a palavra? Escroto, mal educado. Exagerado você não precisa, não é exagerado, você não precisa ser agressivo. Você não precisa ter uma agressividade nas coisas. O que você precisa ter, eu acho que contudo com uma... A sutileza. Não, é que parece que elegância, parece que você foi comprar uma roupa chique, não é nada disso. Mas você pode fazer as pessoas se enxergarem de uma maneira... Leve. Não é de leve, às vezes é muito mais forte, porque é que você faz sem o intuito de te agredir... De jogar na cara, esfregar na cara, né? A pessoa recebe muito mais. Com então, por exemplo, certeza. assim, eu vou num teatro em que eu vejo a pessoa falando, vocês querem nos matar. Já cria uma resistência. Eu não quero matar ninguém. Muito pelo contrário. Eu ajudo uma ONG, várias ONGs de Jacareí. Há mais de 14 anos eu fazia espetáculos e dava todo o dinheiro para a ONG construir a casa própria. E eles estão com casa própria hoje em dia. Então, assim, há várias vezes eu saí e fiz espetáculos. Isso tem fotos no Teatro de São José dos Campos. Você leva 1 quilo de alimento e você tem desconto de ingresso. Então, numa temporada, você conseguia 1.200 quilos de comida para distribuir. Então, assim, eu tenho um trabalho há muitos anos. Desde pequeno que eu fui acostumado pelos meus pais. Hoje meu pai estaria com 90 e tantos anos, não está mais aqui, mas a minha mãe tem 82, 83, minha mãe ainda adota animal, ainda cuida dos animais, ainda ajuda a fazer coisa, ainda faz cobertor, Então, essa ação não tem muito hoje em dia, não é divulgada, eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu acho que existe uma coisa falsa em relação a isso. Né? Existe uma coisa falsa em relação a você participar de um programa de educação, de você apoiar uma peça infantil. Na peça infantil, a criança aceita tudo. A criança não brinca de carrinho, de boneca, de salto alto.
Não interessa se é menino ou menina. Sim. Ela brinca de qualquer coisa porque ela não tem preconceito. Exatamente. Nós temos os preconceitos. Que passamos por E aí elas, os preconceitos exatamente. você começa... A criança não tem problema nenhum. Nenhum. A criança não, porque ela... Quanto mais educada dessa maneira ela for, eu acho que o nosso mundo podia explodir e deixar as Aprender crianças com as crescerem. Porque elas são muito melhores do que a gente. Hoje o que Hoje em a dia. gente percebe quando se fala em meio ambiente e tal, as gerações novas, eu já ouvi coisas assim, mas eu estou cansado de saber disso, adolescente. Na escola sempre se falou disso. Eles estão praticando vocês põem isso. a culpa na gente. Eles estão praticando isso. Eles sentem certa culpa, como eles sentem assim, o mundo está colocando uma culpa nos nossos hábitos que vocês criaram. Então, nesse sentido, quando o teatro, ou a comédia, ou a arte dramática, a arte cênica entra, ela conversa melhor, tanto com o adolescente quanto com a criança, Sim. porque desfaz isso, porque os dados, os números... Agora, ecológicos- assim, existia uma história dos adolescentes irem para o teatro. Hoje em dia, eles não querem mais para o teatro, que eles querem o quê? Hoje em dia, a internet, que é uma coisa maravilhosa, tem dois lados, né? O cara quer ir para a internet e virar um influenciador para ganhar dinheiro. Se esconder ali. Exatamente. Só que assim, se eu consigo te influenciar sem te conhecer, sem você me conhecer, é porque você não tem personalidade. É. Eu gostaria de ser referência para você. Uma referência. Não, eu não quero ser influenciador. influenciador. Eu vou te influenciar uma coisa que eu não te conheço. Você não sabe se eu estou ganhando. Vários influenciadores estão atravessando uma fase de depressão muito grande. Porque você fica preso a contratos, preso a um tipo de coisa que você não pode mudar, senão você é cancelado. Se eu sou cancelado, eu tenho um E pânico. nem sempre acredita Perdi naquilo. 7 mil seguidores. E daí? Meu Deus do céu, E essa- menos 7 mil pessoas chatas atrás de você te cobrando uma história. Exatamente. Então, assim, eu uso a internet a meu favor e a favor das pessoas. A favor de divulgar trabalho, divulgar coisas, divulgar histórias, divulgar as minhas ideias dentro de um limite, porque eu não sou dono da verdade. A minha verdade é uma, a sua verdade é outra, né? Eu parti do princípio muito lá atrás de que para eu ter os meus direitos eu tenho que cumprir com os meus deveres. Se você come uma coisa e eu não como, eu tenho que te respeitar. Tá ótimo, eu não sou melhor do que você porque eu não como aquela coisa, né? Se você tem um lado político, se você tem um lado social, se você tem um lado pessoal, se você tem uma orientação sexual, nada Depende me das torna referências melhor que do que teve, você, né? porque eu não concordo ou não. Exatamente. Então, mas isso, assim, É a definição aonde da está? diversidade, Aonde né? está essa história, né? Então, é uma bola de neve que você não sabe aonde ir. E eu acho que a arte salva nessa história. Os pais precisam trabalhar, deixa as crianças sozinhas. As crianças, adolescente, não tem estrutura hoje em dia para ficar sozinho. Vai começar a pesquisar. Então, você vai começar a pesquisar, você vai começar a ver as cagadas que tem no mundo, as histórias. Você tem que ser magro. Como tem que ser magro? Né? Você quer a coisa mais absurda? Em 30 dias você tem um abdômen sarado. E se você não tem constituição física para isso? Não acontece. Exatamente. Não vai eu ter. tenho um filho que iniciou muito cedo ele é bailarino clássico no Joffrey Ballet em Chicago, mas Eu ele sei. começou com 12 anos e com 5 ele já tinha, ele disse, mãe, eu quero dançar. Então, eu disse, puxa, que legal, Stefan, mas como? Mas veio todo um trabalho, né, por trás disso. Como que você vai deixar seu filho? Vai fazer isso? Trabalho não, preconceito. E um Eu dancei minha vida enorme, inteira. né? Então, eu disse pra ele, nem que eu estiver embaixo do palco, sozinha, batendo palmas pra você, que se é isso que você quer, é isso que você vai fazer. E eu fui uma guerreira junto com ele. Ele, na verdade, assim, ele é um apaixonado, é uma pessoa que ganhou um dos melhores hoje no mundo, assim, com 20 anos ele ganhou o 5º melhor do mundo no balé clássico e contemporâneo. E assim, as Joffrey pessoas... tem uma importância absurda em Nova York. As pessoas chegam pra mim e falam assim, mas ele vai ter uma carreira curta? Ai, como é que ele vai ser melhor? Ele vai morrer então de fome? pede os números da Mega Sena. E aí eu Pede cheguei o número pra... para essas pessoas da Mega Sena, já que elas Aí estão eu vejo fazendo assim, tanta né? previsão. Ele tinha isso tão aflorado no sentido que precisava ter esse olhar e que eu vejo que hoje, por exemplo, ele tem seu apartamento, a sua vida, ele é uma pessoa extremamente... fez todos os contatos,
foi no mundo inteiro com 15 anos, fazia as audições fora do Brasil, no mundo, que eu não precisei fazer nada. Ele mesmo fazia. Então, ele foi embora com 13 anos, né? Com 12 ele foi representar o Brasil em Nova York no Prêmio American Grand Prix. E hoje, eu digo assim, ele é uma pessoa maravilhosa, com uma cultura, com uma forma de receber as pessoas. Então, eu vejo a arte, né? E as pessoas que dão esse valor para tudo isso, é muito importante. O importante é você saber, por exemplo, as empresas hoje em dia, o marketing funciona de uma maneira muito dolorida para a gente, né? Porque eu posso estar fazendo o espetáculo mais incrível que você possa imaginar, mas entre mim e a Ivete Sangalo, o diretor de marketing de uma empresa vai dar o patrocínio para ela, não para mim. Nada contra a Ivete. Ela tem um CPF, sim, ela tem direito de ter Lei Rouanet, ela tem direito de ter tudo. Sim. E fique claro que a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Ela sim, dá a possibilidade de você captar. Exatamente. É uma história, né? Exatamente. Agora, quando as empresas não conseguem enxergar esta importância, porque, sim, na verdade, por que nós, com tanta musicalidade, com tanta coisa incrível, por que nós não somos referências de balé? Eu comecei a fazer balé com 1977. Nossa, eu tinha um preconceito absurdo, mas eu caguei, eu não tinha não dava nem ouvido. Eu tenho uma personalidade criada pelo colégio, pela educação, pela, sim, comunicação que eu tive. Eu me lembro como é que era o nosso professor de português? Você lembra do nome dele? Tinham vários. Tinha o Ayrton, tinha a Norma. Tinha a Norma. Não, era um professor. Tinha o Jonatas de História. Ele falou para mim, ele falou para minha mãe, eu me lembro disso, ele falou assim, é impressionante a facilidade que esse menino tem de comunicação através da escrita. E hoje em dia, claro que eu passei a escrita para minha boca, então se me dá um texto, eu consigo remodelar o texto. Eu não sei escrever porque eu sou prolixo, que eu sou ligado 220, dá para ver o quanto eu falo, né? Já passou a hora, não, né? Já acabou a hora, não, né? Porque daqui a pouco, olha lá, eu falo demais. Então. Mas é que eu passei a escrita para minha fala. Então, eu preferi fazer isso. Mas essa educação que eu tive num colégio estadual, essa comunicação que a gente teve, foi essencial para a nossa história. Foi essencial para a minha vida, foi essencial para fazer todas as coisas. Então, o que acontece? É uma revolução que eu acho que a gente tem quando essas empresas prestarem atenção nos pequenos produtores, na potencialidade que você tem de colégio, sim, dentro de um colégio, dentro de um teatro. O meu sonho é transformar o Teatro União Cultural num centro de capacitação. Perfeito. E nesse ponto, nós temos muito para conversar. Por quê? Existe uma expressão liderança. Então, dizem assim, toda pessoa bem-sucedida tem que ser um líder. E a liderança se manifesta, nos dias de hoje, principalmente, na comunicação. Então, quando você fala do tablado, que formou grandes atores, grandes artistas, mas certamente... Formou seres humanos para a arte. Grandes seres humanos que também, talvez, nem estejam assim, atuando no mundo artístico, mas são grandes líderes. Mudaram completamente. E nesse ponto da liderança, com certeza, todo o seu empenho na União Cultural ali, vai ser um grande gestor de grandes líderes. Ali é um berço de grandes líderes, eu vejo já isso como um grande potencial e já acontecendo. Tomara que dê certo. E assim, porque um jovem, uma criança, ele precisa conhecer as temáticas de futuro, as visões de futuro. Precisa existir a sobrevivência nos temas ambientais, mas precisa também que ele saiba se expressar, que ele saiba se manifestar, que ele saiba argumentar os seus valores para que não exista essa polarização, ou sim ou não, ou claro, ou escuro e pronto, e uma guerra entre... Então, nesse sentido da manifestação, da expressão, que tudo isso, a arte dramática, o teatro, potencializa. Então, você sabe de uma coisa? Eu tenho uma coisa que, para mim, é muito difícil entender. É quando o governo, é claro que é bacana, mas assim, por que eu tenho que sair de um bairro Paraíso e ir numa comunidade? Primeiro, não é uma comunidade, é um bairro.
Por que essa comunidade não pode chegar? Eu vi coisas que, se eu falar, eu vou chorar. De uma ONG que foi e as crianças sentaram no chão, porque acharam que não tinham O direito de sentar nas cadeiras. Muito triste. Eu fiquei louco. Eu falei, cadê o gestor dessa... Eu falei, como é que você faz uma coisa dessa? As crianças, elas... Essa cadeira... Aí eu já estava pronto para entrar, falei, não, vocês... Essas cadeiras são de vocês. Aí eles ficaram assim, tio, é! E tem uma alegria, tem uma vida nessas crianças, porque é muito fácil. Você chega num lugar para fazer uma peça, o teatro está destruído, geralmente a pessoa que toma conta não está, tem uma caixa só, a primeira fila tem 4 bancos quebrados. Por que isso? Por que o dinheiro... Né? Por que não manter? Porque as pessoas que estão tomando conta, elas estão tomando conta de verdade disso? Elas estão fazendo um trabalho sério disso? Verdade, assim, o teatro... Por que a capacitação dentro do teatro neocultural? Porque dentro do teatro você tem 19 profissões. Ator, diretor, autor, coreógrafo, cenógrafo, iluminador, operador de som, operador de luz, bilheteiro, faxineiro, maquiador, cabeleireiro, então tendo mais 2. Gerente. O café é uma Financeiro. profissão. Era gerente. Ai, tá faltando uma. Caramba. Enfim, você tem 19 profissões. Hoje em dia, se dentro de a minha percepção, pode ser que esteja errada, eu dou 2 meses de aula de teatro, de improvisação, de interpretação. Eu sei quem é uma atriz, quem é Você é ótimo figurinista, você é ótimo coreógrafo, você é excelente diretor. E quando você capacita essas pessoas, né, você dá uma profissão. Hoje em dia, um operador de som profissional, enfim, que sabe, ele ganha 2 mil, 3 mil reais para chegar no teatro 2 horas antes e ir embora meia hora depois que acabou o espetáculo. Ganha 2, 3 mil reais. Sexta, sábado e domingo. Que italiano. À noite. Então, na verdade, quando você capacita uma criança, um jovem, para fazer isso, né, você ajuda ele a ajudar a família, ele tem uma profissão, né, fica ligado numa história e se desenvolve. O Gustavo, que é um menino que chegou lá no teatro para fazer som, ele entende de tudo hoje. Ele entende de luz, ele entende de cenário, ele é ator. Ele, quando foi para a cena, ele estava completamente diferente, porque você vê, você aprende. Eu aprendi vendo Chico Anísio, Natália Timber na coxia, ficava sentado vendo as pessoas trabalharem. Então, assim, essa oportunidade, hoje em dia, você não tem por que falar, eu preciso ter 1.000 seguidores para poder entrar. E não precisa nada disso. Eu ganhei agora o prêmio Bi Ferreira, melhor ator, com Clodovil, que é a peça que eu estou fazendo. Eu tenho 30 mil seguidores, não tenho ninguém. Então, assim, essa coisa de 1 milhão, o seguidor pode estar na China. Ele não entende o que eu estou falando, ele gostou do meu olho, gostou da minha bunda, do braço, gostou de alguma coisa. Isso não tem nada a ver com a arte. Ele só ficou lá para ver o que é. Quantos mil seguidores tem essas pessoas que cometem assassinatos? Então, a internet é maravilhosa? As referências que a gente tem na internet são maravilhosas? São. É muito bacana tudo. É uma galera que trabalha esse formato podcast, a equipe que você tem aqui atrás, né, a seriedade que essas pessoas têm de fazer, o comprometimento, a luz, o som, ajeitar o cenário, é muito importante. E, na verdade, você pode capacitar pessoas que estejam aptas, que tenham talento para fazer o que eles estão fazendo. Né? Que não aparecem, mas sem eles a gente não faz nada. Então, as pessoas têm que entender que não é só aparecer na televisão. Eu quero fazer teatro, que eu quero ir para Malhação. Malhação acabou. As pessoas nem sabem que a Malhação acabou. Né? Eu vou abrir um canal no YouTube. Para fazer o quê? Exatamente. E no teatro, nessas profissões, 19 profissões que o teatro possibilita, e mais tantas outras, né? Num tempo em que as profissões estão acabando, porque a tecnologia é muito boa,
sem dúvida. Mas ela vai eliminando profissões. E existe um dado assim, que em 20 anos, 90% das profissões que existirão não existem ainda hoje. E quando o teatro possibilita essa capacidade de se desenvolver, de iniciar talvez com uma iluminação e a versatilidade de operar o som e de estar no tablado, estar dançando, estar criando, roteirizando. Então, isso dá uma versatilidade para o ser humano, de uma forma geral, que possibilita a criação dessas novas... Você dá opção para as pessoas seguirem. Novas profissões. Você dá opção para a pessoa seguir. Não só no campo artístico, mas ele tem desenvoltura para outras atividades. Porque às vezes você pode começar como ator e falar, não é nada disso que eu quero. Eu fui contratado por uma empresa, que eu sou diretor, e eu quero patrocinar as pessoas porque eu gosto disso. De promessas lá do teatro. Nossa, porque você... Porque... Eu falei, gente, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu só aproveito o meu tempo para fazer uma coisa boa. Existe um outro lado também muito interessante do teatro, da arte dramática. É assim, existem grandes executivos com grande conhecimento nos vários segmentos, no petróleo e tantas outras indústrias grandes, de grande porte, mas que eles, apesar de terem grande conhecimento, eles não conseguem se expressar o suficiente para liderar todo aquele conglomerado. E também nesse ponto, o desenvolvimento da arte, da expressão, da comunicação. Então, é uma via de mão dupla. Tanto de formar os jovens e as crianças, uma formação para grandes líderes, como também capacitar e aperfeiçoar e reciclar os líderes que já são. Você abrir um coral, lá embaixo na sala eu tenho um piano Schwartzman, de 1932, doado pelo consulado americano. Fazia um coral para a terceira idade. Quantas pessoas da terceira idade, com essa pandemia, ficaram em casa, têm medo de sair, perderam parentes, perderam filhos, não tem o que fazer. E a música é universal. Você faz um coral da terceira idade, Eduardo, por que você não faz? Porque eu não tenho dinheiro para bancar o professor. Tudo aquilo que você viu no Teatro Neocultural, fora a construção, foi com o meu dinheiro. Eu não sou contratado de nenhuma televisão. Então, assim, é uma loucura isso. Mas dá uma independência muito boa também. Dá uma independência médio, né? Porque eu quero fazer, não tenho dinheiro para bancar. Exatamente. E nesse ponto, o Dr. Ricardo, ele representa o conselho de ESG. E na sigla ESG tem essa o Environment, Social e Governance, né? Inclusive, eu queria fazer um comentário muito interessante do que você comentou, que você disse assim que muitas vezes há um tratamento agressivo, né? Você é o culpado por não ajudar e tal. Né, como eu estou assim nessa interação, né, entre o empresariado e as outras ONGs e tal, eu percebo que realmente muitas vezes, né, você mencionou uma questão de que eles querem só fazer algo pro forma, né? Sim. Como ajudar. Isso tem até um nome, chama greenwashing, né? E greenwashing, se é em relação ao direito ambiental. Uma lavagem, né? Uma maquiagem. Vou usar muito. Uma maquiagem. E aí o empresário, ele fala, né, toma aí um dinheiro, faz qualquer coisa, assim, só para o importante sair meu logo, né? Só para dizer que eu estou fazendo algo ambiental. Ou para conseguir algum desconto nos impostos, né? Não como vontade do coração de fazer, mas é só a proforma, né? E aí eu até entendo, né, porque as pessoas do outro lado, né, criticam as empresas, né, porque falam, olha, você só está fazendo isso, né, por uma questão tributária ou o que for, né? E aí, infelizmente, vamos ver essa troca negativa, né, que aí o empresário também se sente agredido. Sim. Mas assim, o teu interesse como empresário de fazer uma coisa precisa ver como é o meu olhar. Se é o meu olhar positivo ou negativo. Sim. Entendeu? Eu tenho um olhar positivo para tudo. Exato. Eu caí do palco. Caí do palco que eu estou lá, sei lá, 10 anos. E quebrei o braço. É para eu dar uma parada. Uhum. Né? Sim. Eu fiz um Y na minha fratura, mas o osso não saiu do lugar. Então não foi para cirurgia. Olha que espetáculo. Você consegue ver o acidente de uma maneira positiva também. Né? Então, assim, se tem um empresário que não foi educado a entender a importância da sustentabilidade de tudo aquilo que vocês fazem, né? Que eu não sei, 1/5, 1/10, se ele vai me dar um dinheiro
e se ele vai dar o dinheiro para mim ou para qualquer pessoa que vai usar esse dinheiro para o bem, mas ele só visou a parte tributária dele, tá maravilhoso, porque tem gente que não dá. Mas Entendeu? São visões que tem. Porque esse É. cara foi educado como? Não adianta. O meu pai, quando soube que eu estreiei uma peça escondida dele, ele ficou sem falar comigo 6 meses. Por quê? Porque ele queria que eu tivesse uma faculdade. Por quê? Porque ele sabia que eu ia passar perrengue Entendi. na arte. Hoje Um existe... homem com uma visão, com 5 faculdades, superintendente financeiro da Itaipu, um cara que nasceu na Moca, super simples, nunca esbanjou nada, tinha um Del Rey 87 que eu tinha vontade de jogar no lago. Pelo amor de Deus, você vai... Não tinha nem direção hidráulica, nem ar-condicionado. Ele nunca esbanjou, mas foi um cara que criou uma história incrível. Né? Ele ficou 40 anos como superintendente financeiro. Milton Martini. Ele ficou como superintendente. Ninguém queria tirar ele de lá, porque o que ele fazia com as pessoas, o que ele fazia para as pessoas, é uma coisa impressionante. Então, também eu preciso ver o teu cognitivo enquanto mais velho ou quanto mais jovem do que eu. Existe essa letra S no meio, né? Então, environment, meio ambiente, social e governança. Governança é o lado tributário, as normativas que é maravilhoso. Estão sendo ligadas. Mas o S não é à toa que está no meio, porque esse S representa não só o entorno da onde uma organização está, fisicamente, geograficamente, ou atua, né? O social no entorno, mas também com os colaboradores. Hoje, os que trabalham, as pessoas que trabalham, integram aquela organização. Hoje em dia, né, nas gerações economicamente ativas, já existe nessas gerações, assim, eu só trabalho numa empresa que tiver um viés sim, os meus sobrinhos todos são assim. Porque o salário pode ser bom, os benefícios podem ser ótimos, mas se eu não concordar com aquela política eu não trabalho. de posicionamento socioambiental, eu não trabalho. Eu prefiro não trabalhar. Eu tenho meu vizinho... Você falou essa isso, parte social funciona muito. Então, o filho da minha vizinha não assinou um contrato com um grupo, ele é médico, porque ele não sabia ou não quiseram mostrar de onde o dinheiro vinha. Exatamente. Ele tem que ter esse pertencimento. Isso hoje nós em dia temos que ter. A gente tem que aprender com essas pessoas. É mais importante o do que ESG, uma sociedade. na realidade, ele vem um movimento de baixo para cima. Ele não vem um movimento de cima para baixo. Então, o ESG é exatamente assim. A gente que trabalha com as organizações, nós trabalhamos com negócios sociais, que é a aproximação da empresa, do social e da parte do primeiro setor, que são o governo. Tá? Nós fizemos essa triangulação. Tá? Que ela é extremamente importante. Então, Nossa, a gente vê muito que as pessoas, as empresas, de um modo geral, elas falam do ESG, mas elas não conseguem olhar para dentro da sua própria empresa. Mas o que elas não tem fazem educação, elas não foram educadas para isso. Por isso que é importante o trabalho de vocês. Porque, na verdade, assim, eu sou um empresário. Eu tenho 100 milhões. Eu posso doar 1 milhão. O que eu faço com esse 1 milhão para eu não me ferrar lá na frente? Porque tem várias pessoas. É louco, se fazer um parênteses, a Lei Rouanet, ela permite qualquer pessoa que tenha CPF, que seja brasileiro, de fazer um orçamento em função de produzir, reformar, fazer, e ela te dá o direito de buscar uma empresa que vai usar a renúncia fiscal para você poder fazer isso. Não dá dinheiro para ninguém. Agora, a pessoa... Ele usa de uma maneira maravilhosa, faz a prestação de contas e eu roubo dinheiro. Aí não é problema da lei, é problema da pessoa. Exatamente. E como é que a pessoa que aprovou o orçamento... Porque é tudo aprovado o orçamento. Sim. Então, isso que fique bem claro dessa história. Certeza. Aí o cara que conseguiu, que batalhou, que está com 75 anos, 80 anos dentro de uma empresa, que é um CEO de uma empresa... não foi acostumado, educado para isso. Por mais que você fale, ele não tem essa história dentro dele. Ele não tem isso. Eu, no meu discurso, agora no Prêmio Bibi Ferreira, eu falei que se o musical do Miguel Falabella, que tem 30 pessoas, me divulgar, o meu monólogo sobe. Aí eu divulgo um grupo XYZ, ele sobe, que vão divulgar o Miguel que sobe, nós vamos fazer uma parede forte, que a instituição teatro vai ficar maior. Sim, é a parceria. Entra, depois do prêmio, foi dia 21,
de setembro. A gente Nossos tá parabéns, porque é Não, recente, é um prêmio. Obrigado. E vê se alguém divulgou. É um prêmio muito E importante. vê se alguém divulgou. Não divulgou? Não. Esse programa... Porque as pessoas não estão acostumadas, Então. elas não entenderam isso ainda. Se eu só me divulgar, eu divulgo todas as pessoas há muitos anos. Sim. Eu faço isso. Só você entrar nas minhas mídias sociais. As pessoas não... Essa comunicação. Não é que elas não entendem, elas não sentem a importância de que se 30 pessoas divulgarem Muito bom. essa pessoa vai subir. E essa pessoa subindo, eu subo com tudo que tem atrás de mim. O Teatro União Cultural não é meu. Eu posso sair do União Cultural e entrar uma outra pessoa que vai precisar que aquele teatro esteja funcionando a 1000 por hora. Exatamente. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que me divulgar é falar, o Martinho não precisa, já ganhou prêmio, já está fazendo. Não é nada Mas disso. elas não entendem esse trabalho de rede, o que acontece dentro das organizações da sociedade civil. Né? Que, por exemplo, a nossa missão dentro do IRAPA é exatamente essa, é mostrar que existe a rede, que você trabalha em parcerias, que você não consegue nada Olha, sozinho. Ana Paula, eu falo que mais do que Entendeu? mostrar, você tem que provar. Com eu certeza. provo. Se você fizer... Eu tenho uma menina da ONG que eu ajudava, eu conheci, sei lá, ela tinha 10, 11 anos. Hoje ela está casada com filho, trabalha para a ONG e teve uma mudança de vida dela, veio de uma comunidade onde tinha craqueiros, onde tinha história, e conseguiu sair dessa história, casar com um cara que também é batalhador, e ter uma família super bacana. Isso é provado quando você dá chance para uma pessoa. Não adianta você tem que alimentar, mas alimentar fora o alimento, arroz, feijão. Com certeza. Você tem que alimentar essa pessoa de esperança, de oportunidades que você sabe que não é você. É o meu trabalho. Eu sou igual a todo mundo, erro pra caramba, só faço um monte de besteira. Mas o meu trabalho é de uma seriedade que eu não permito. Eu falei para a médica, você trincou numa fratura, nossa, eu nunca... Doutora, eu vou tirar isso na sexta-feira. Porque eu vou entrar em cena para fazer o Clodovil, que eu ganhei prêmio, que as pessoas... E as pessoas vão ficar olhando para isso. Não vão ficar olhando para o meu trabalho. Mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu tiro a órtese, faço a peça deste lado, porque se eu fazia assim, eu faço assim, e eu prometo para a senhora que acabou, eu coloco. Mas eu falei, eu não vou fazer, porque eu não posso suspender a peça, não vou suspender, e eu sei um jeito de fazer. Sim. Porque eu preciso respeitar o público, eu não posso entrar em cena com uma coisa que vai desvirtuar a atenção daquela pessoa que pagou para me ver. Isso é uma coisa de respeito para o Com público. certeza. Então, assim, quando você tem respeito por uma história, eu tenho respeito pelos meus patrocinadores por causa disso. Quer dizer, quando eu tinha patrocinadores. Porque eu abria um leque de possibilidades e as pessoas não aproveitam. E qual é o nome Sim. do espetáculo? É Clô, mas tem um outro Simplesmente nome. Clô. Simplesmente Clô. É. E existe também um outro espetáculo que também... Eu tenho 39 em casa, só você falar Não, o que mas você quer. Tem existem 39 dois- espetáculos. existem Tem a dois Love que estão Neide, acontecendo. tem o Filho da Mãe, tem o Simplesmente Clô e tem a Ana Beatriz Nogueira, que estreou lá no teatro, uma peça linda. Tudo que eu queria te dizer, todos os sábados e domingos às 19 horas, com o texto da Marta Medeiros, que é sensacional. É sensacional. Sensacional. É muito bacana. Então, são vários espetáculos que estão também em cena, né? Sim. Então, aí é que tá. O ator, gestor, né? Diretor, Faxineiro. múltiplo. Peruqueiro. Eu não tô com esse cabelo loiro pela moda, não. Eu tô com cabelo loiro porque peruca da comédia no Clodovil. Eu não podia fazer isso, entendeu? Eu tinha que... Então, por isso... É um múltiplo empreendedor das artes. Esse programa, ele tem esse viés de trazer a conversa da academia, as organizações sociais, as instituições e o mundo artístico. Porque esses segmentos, eles se fecham em si mesmos. Sim. E essa conversa que nós temos aqui, então, talvez uma pessoa do mundo corporativo está olhando um grande ator, como ele é ator e empreendedor das artes cênicas e teatrais, e está vendo ao lado do artista, do ator, da cultura.
Analisando certamente aqueles aportes que ele pode fazer ou não. Da diferença de se aportar numa pessoa que às vezes nem tem conteúdo e ou de uma que pode midiática, influenciar. né? Porque eu sei que o diretor de marketing ele tem que dar um resultado para a empresa, né? Mas assim, o resultado que ninguém aportou dinheiro do que eu tive do prêmio, o meu discurso no prêmio falando sobre essa importância de todo mundo se divulgar, tem mais de 25 mil visualizações. Eu não sou uma pessoa famosa. Eu sou uma pessoa de sucesso, graças a Deus. Mas famoso não. A fama é uma coisa diferente do sucesso. E é isso que eu acho que as empresas tinham... Né? Hoje em dia, você conseguir... na Alemanha, em cada esquina, você tem uma máquina que você tem a garrafa branca, a garrafa verde e a garrafa marrom. Você não vai no supermercado e não faz compra de mês. Você faz a compra daquilo que você vai comer, para não haver desperdício. A geladeira é desse tamanho. Porque não são as geladeiras mega top blaster aqui que o comércio te enfia, que você estraga a comida e joga fora. Porque você não consegue comer. Então, assim... toda essa história, se você coloca uma geladeira pequena, se você não faz compra de mês no supermercado, você vai ter muito menos impactos, né? E no mundo acadêmico existem vários dados, pesquisas científicas que não necessariamente são verdades absolutas, mas naquele momento é uma verdade, é um dado apurado. E esses dados também ficam meio que fechados em si mesmos. Então, quando existe o mundo acadêmico, com todas as pesquisas, todos os ensinamentos, conversa com as organizações que vão à prática, que conversa com as empresas, as corporações, e que conversa com o mundo artístico, que faz essa ligação intersetorial. O mundo artístico não sabe o que vocês fazem. Exatamente. Não sabe. Metade do que o Dr. Ricardo falou não sabe. Não tem. Porque o que acontece? Conversa. A gente fica em função de buscar público. Como você busca público? Fica escravo daquela função. Aonde, hoje em dia, não tem mais nenhum lugar para você divulgar. Todos os lugares, a Veja, o Estadão ainda tem, me deu página inteira quando eu estreiei. Enfim, o Biratã Brasil, um querido comigo. Mas você não tem onde divulgar. Aí você vai fazer um blog. E a importância disso também, ela tem que ser... por isso que eles falam desses três. Então, assim, eu participo da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Então, eles têm uma visão sobre o meio ambiente, uma visão das normativas, das leis. O Dr. Ricardo também é advogado, mas também integra a Associação Comercial, então, secretário-geral do CODESG. Então, ele tem a visão do empresariado sobre o mundo artístico. Na Unifesp, que é parceira, esse programa mesmo faz parte de um projeto da Unifesp. A Unifesp, a USP, todas as organizações acadêmicas têm as suas informações, os seus conteúdos em relação ao meio ambiente. Só que se nós entrarmos numa conversa da Unifesp, ou da OAB, ou da Associação Comercial, ou do teatro, são conversas que parecem que são outros assuntos. E essa interligação, essa conversa, é que falta para que a coisa caminhe de uma forma melhor, para que o ser humano assimile esses valores para si. Então, aquilo que você falou no início, da diferença de uma embalagem ser colocada no lixo ou num depósito já limpa, faz uma diferença enorme no resultado. E essa empresa que cria essa embalagem, divulgar isso, olha, eu não sou só um criador de lixo, mas se esse lixo for aproveitado, a gente faz aquela política reversa, a política reversa, a circularidade, todas essas coisas. Então, esses temas, quando eles começam a se conversar mais fora dos seus próprios segmentos, aí existe uma grande possibilidade, porque existe essa Agenda 2030 com vários objetivos, só que nós estamos em 2022. 2030, 8 anos. 8 anos é amanhã, quase. Então, essa conversa, quando ela começa a acontecer, ela potencializa que nesses 8 anos a gente consiga caminhar mais do que em todos os outros anos em que a agenda foi proposta. Isso só vai ser possível a partir do momento que as pessoas entenderem a importância de ir para outros lugares para divulgar a arte e vocês irem para outros lugares divulgar
essa vida sustentável. E eu No acho teatro, que quando você a paga... arte e o teatro são fundamentais para estabelecer esse elo de ligação. Porque, embora existam os interesses econômicos, tributários, de renúncia Mas não é fiscal... interesse, isso é resultado. O dinheiro teatro é resultado de um trabalho. Não adianta você querer trabalhar pelo dinheiro. E o teatro consegue fazer essa conversa acontecer de forma menos agressiva. Não, existem várias pessoas. E, assim, a conversa de vocês é muito a conversa de vocês, né? Essa conversa parece ser muito filosófica e ela não é, ela é prática para quem faz, para quem vê. Para quem faz, ela é muito prática, ela é muito óbvia, ela é muito imediata. Quantos teatros tem de rua que não tem uma horta, não tem um... Né? Quantos espaços a gente poderia ter né, para você depositar? Olha, eu não vou comer, eu não vou fazer... Né? E parece que, olha, o outro é tudo... Por quê? Essas pessoas... As informações não chegam nos... Não, é porque ficou assim, né? Para você estar no coisa, você tem que vestir um look XYG, todo grifado, porque aí você vai... E não tá. Eu acho que isso cria uma depressão, isso cria uma falta de saco. Eu não vou fazer nada disso, porque eu trabalho pra caramba, eu vou lá, eu sou caixa do supermercado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou para aqui, eu vou para lá, eu sou ator, eu não consigo, porque o outro que vestiu uma bota e postou tem 1000 likes. As pessoas ficam nessa ilusão do que um like, do que uma internet dá. Entendeu? E do que as pessoas estão fazendo aqui. Existe um lado interessante. Esse programa fala de temáticas socioambientais, mas também visões de futuro. E no tema visões de futuro, existe um dado. A tecnologia, todas as inovações e tecnologias, elas conduzem assim... nós vimos isso na pandemia. Hoje as pessoas têm possibilidade de trabalhar por um período menor e com uma produtividade razoável, até maior. Sim, porque você não fica exausto. E nesse período que sobra, e que vai sobrar, quanto mais tecnologia, existem várias abordagens em relação ao emprego, mas nesse tempo que sobra, é o tempo que vai dar tempo para que todos comecem a repensar os seus meios de vida, os seus valores, a preservação, o que fazer. Mais do que repensar, tem que fazer, repensar e fazer. Mesmo que você erre. Exatamente. Coloquei uma embalagem suja no lixo, mas uma hora vai aprender. Para divulgação das ações. Maravilhoso. Nesse nosso tempo, parabéns. Em nada comparando com o prêmio Bibi Ferreira, que é mais do que o Oscar no mundo da cinematográfica, mas o prêmio Bibi Ferreira é um prêmio respeitadíssimo, internacional. É mesmo. Então, em nada comparando, mas nós temos um momento aqui, que é um momento de um troféu homenagem. Que delícia! Mais uma premiação. E que simboliza também um convite para que o ator, o empreendedor, o diretor, o gestor, o fabulático Eduardo Martini integre o nosso corpo fabulático, só o Guilherme. De conselheiros. Fabulático, e esse fabulático vai fazer mais sentido em um outro tempo. Mas por isso que é lançada essa semente. Mas esse troféu simboliza também um convite para que integre o nosso corpo de conselheiros, porque a sua visão de futuro, visão do mundo artístico vai compor e integrar muito bem todo o nosso com o maior prazer, querido. Então foi uma grande honra. Obrigado, querido. Obrigado, Ana Paula. Aqui. Obrigado, Ricardo. A gente que agradece. Muito obrigada pela sua presença. Aqui só tem coisa da família, né? O Guilherme que é de família porque é amigo, Ana Paula minha prima e Ricardo meu irmão. Eu não vou esquecer o nome de ninguém, graças a Deus. Bom. Obrigado, viu? E haverão outras oportunidades, se a sua agenda permitir. Claro, lógico. E a gente tem que trazer os marketing das empresas. Para ver qual é a visão dele, para eles aprenderem ou para eles entenderem o tudo. E mostrar que isso é para a vantagem da empresa. Fazer essa conversa. Nossa, claro. Vamos para o momento da entrega da homenagem. Muito obrigado.